E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou a Tamires Reis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje, ele foi um vídeo muito pedido pelo pessoal lá no Instagram, que eles queriam saber como que está acontecendo todo o meu preparo físico, como que eu aplico a minha própria metodologia dentro de um trabalho comigo, visto que eu também já tive meu período profissional, tive que parar em função da faculdade e agora que eu tô voltando depois de 7, 8 anos de pausa. Então, roda aí a vinheta. Na dança, a gente não precisa necessariamente seguir um padrão, mas a gente precisa minimamente ter uma força interessante para poder executar os passos. E aí foi a hora que eu comecei a linkar definitivamente a musculação com as aulas de balé. E eu comecei a aplicar em mim mesma, porque eu sempre tive dor no joelho, eu sempre tive problema de quadril. Eu, quando eu era mais nova, na época que eu dançava, eu distendi meu posterior esquerdo e eu perdi totalmente a força do lado esquerdo em função disso. E aí eu pensei, se na época da faculdade as pessoas conseguem adquirir força, por que bailarina não consegue adquirir força? E foi aonde eu comecei a estudar um pouco mais sobre treinos, principalmente treinos em casa, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de academia, apesar de ser profissional de educação física, eu não gosto de academia. E eu comecei a estudar formas de tentar treinar em casa, mas também respeitando as pessoas que gostam de treinar em academia. E foi então que eu montei a minha metodologia MPB, que ela trabalha um pouco sobre mobilidade, que é uma coisa que eu senti muita falta na época que eu retornei a dançar. Comecei a trabalhar muito propriocepção, porque os nossos músculos intrínsecos do pé, eles precisam de um certo cuidado, principalmente na questão de estabilização. Então eu comecei a pegar essas coisas, esses ganchos, né, que eu sentia no meu corpo e comecei a embalar através de uma metodologia com os exercícios da musculação, com os exercícios funcionais, com essa junção de coisas. Então hoje eu treino em casa, eu faço os exercícios da minha própria metodologia, com exercícios de mobilidade, com exercícios de propriocepção e com exercícios de força. Tenho feito um pouco menos de cardio, porque eu ainda não tenho tanta segurança para fazer exercícios de cardio em função do meu joelho, que não tem diagnóstico nenhum. Tem gente que fala que é condromalácia, tem gente que fala que é não sei o que, desgaste, mas na verdade é um desalinhamento do meu quadril em relação ao meu pé, que isso foi diagnosticado na faculdade. Então agora eu tenho trabalhado mais esse alinhamento de postura, alinhamento dos pés, alinhamento de força, para aí sim começar a investir um pouco mais forte nos cardios. Hoje estamos em fevereiro de 2021, comecei a correr na rua de casa. Então eu pego a minha máscara, coloco a minha máscara, vou correr na rua, faço corridas curtas porque eu não tenho fôlego para isso, e isso é uma coisa normal do bailarino. O bailarino, ele não tem tanta capacidade cardiorrespiratória. Ele tem uma capacidade de recuperação muito boa, mas uma capacidade de cardiorrespiratória de sustentar o movimento, ele é um pouquinho mais defasado nesse sentido, o que é normal da prática. Os exercícios da barra, eles normalmente são muito curtos e muito intensos. Então, quando a gente pega um exercício que é um pouco maior, que dura 1 minuto, 1 minuto e meio, o bailarino já começa a sentir mais, porque isso é intrínseco dele. Então isso faz parte da nossa prática e aí a gente precisa trabalhar isso aos poucos, e é o que eu venho trabalhando atualmente. Esse trabalho de resistência cardiorrespiratória, questões pulmonares, é o que eu venho trabalhando agora dentro do meu próprio corpo. E hoje, o que eu sinto fazendo tudo isso, redescobrindo o meu corpo, redescobrindo uma nova técnica, um novo volume, porque queira ou não, eu estou um pouco mais pesada do que eu era, não quer dizer que eu esteja muito ruim, eu estou só mais pesada em comparação ao que eu era antes, mas hoje eu sinto o meu corpo mais firme, eu me sinto mais colocada, eu tenho mais firmeza da técnica e eu consegui ter mais consciência dos encaixes. Então, não é simplesmente ficar na primeira posição, é o ficar na primeira posição, aonde que roda, aonde que eu seguro. Eu começo a pensar muito a questão da facilidade do lado direito, então às vezes a minha perna ela tem um pouco mais força do lado direito, mas como que tá a minha base esquerda? Porque quando acontece o inverso, quando a gente vai fazer os exercícios pro lado esquerdo, que é onde eu normalmente não tenho força, como que tá a minha sustentação da base direita? Então,
mudou completamente a minha visão global de uma aula e para mim tá sendo muito produtivo, porque existiam coisas que eu não entendia porque eu não conseguia, existiam coisas que eu me frustrava por eu não conseguir. Hoje eu consegui dar uns bons passos para trás e começar a reconstruir um corpo dançante diferente. E o que eu procuro promover para os meus alunos, para os bailarinos aqui nas redes sociais, tanto lá no meu Instagram, quanto aqui no YouTube, quanto para os meus alunos, de que ainda dá tempo da gente redescobrir essa nossa técnica, onde ela está no nosso corpo e como que a gente pode achar ela para poder aprimorar. Então, para mim, está sendo um processo bem interessante de autodescoberta e de troca, porque os meus alunos também me trazem muitas questões que me fazem pensar para poder aprimorar meu método, para poder melhorar os treinos, para poder fazer com que o bailarino ele tenha essa capacidade de entender como que a técnica entra dentro do corpo dele, não a técnica geral, mas como que a técnica entra no seu corpo. Então, para mim tem sido bem gostoso. E as aulas estão ficando mais prazerosas também, porque eu sei da onde que ela começa para onde que ela termina, isso de forma muscular. Não fico mais com aquela coisa de tipo me matar no demi-plié para quando chegar no grand battement eu já tá enlouquecida. Não, eu já consigo trabalhar um pouco aonde colocar força, para que colocar força. Porque às vezes a gente vai com muita sede ao pote e não precisa, a gente só precisa encaixar o esforço no momento certo. E aí a consciência muscular ajuda muito nesse sentido. Então, por mais que eu seja personal, por mais que eu tenha os meus alunos, por mais que eu defenda essas questões da musculação, eu acredito que todo bailarino merece e precisa ter esse tipo de conteúdo, esse tipo de consciência. E é por isso que eu defendo aqui, ó, minha hashtag bailarina que treina, porque a bailarina que treina, ela tem uma visão de corpo mais apurada do que a bailarina que apenas dança. Então, ser bailarina adulta é isso, eu quase com os meus 30 anos, um corpo diferente, uma perspectiva diferente, mas muito mais realizada do que há anos atrás, quando eu pensava apenas em técnica, pensava apenas em fazer mais aulas e etc. Então, se você é uma ex-bailarina, né, entre aspas, porque não existe ex-bailarina, se você foi profissional há algum tempo, precisou parar, convido você a voltar e a experimentar a técnica de novo, que você vai ver que o seu corpo é outro, mas a sua mente é outra também. Você já tem um pouco mais de discernimento, um pouco mais de vivência para entender aonde que a técnica pode se encaixar dentro do seu corpo. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve, compartilha, comenta e marca os seus amigos que precisam ouvir essa palavrinha de incentivo para voltar a dançar, tá bom? Um beijão e até semana que vem.